Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa mostrando a ousadia de criminosos na Zona Sul de São Paulo. 10 câmeras de monitoramento instaladas por criminosos foram descobertas e apreendidas pela polícia. Os equipamentos eram usados por traficantes para acompanhar a movimentação de policiais perto das comunidades. Aparentemente não tem nada de errado neste poste de energia. Mas repare que a caixa preta tem um pequeno furo. Ali dentro, uma câmera de segurança com um modem transmite imagens em tempo real para traficantes de drogas. Os investigadores encontraram 10 desses equipamentos espalhados por ruas da região do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. As câmeras eram usadas para monitorar as vias que dão acesso às comunidades. Todas as câmeras estão instaladas em pontos de prisões e apreensões recorrentes de entorpecente. Diminuiu um pouco a prisão e aumentou a apreensão, ou seja, a visualização da chegada da equipe policial faz com que o autor ali, o traficante, se evada, fuja e abandone a droga. Uma operação desmontou a vigilância ilegal. Policiais foram até comunidades e, com a ajuda da concessionária de energia, removeram os equipamentos. Ninguém foi preso. Os policiais vão investigar se havia uma central dentro das comunidades onde essas imagens seriam monitoradas. As câmeras e modems apreendidos vão passar por uma perícia para analisar se essas imagens eram gravadas e se é possível identificar algum criminoso envolvido no esquema. No Rio de Janeiro, também foi descoberto um esquema parecido e até mais sofisticado. Além das câmeras, drones fazem o monitoramento de comunidades controladas pelo crime organizado. Em operação da Polícia Federal que investiga o Rio Previdência, suspeito joga mala com quase R$500 milhão pela janela. Governo anuncia pacote bilionário para modernização de aeroportos. Donald Trump recebe primeiro-ministro de Israel na Casa Branca e diz que busca acordo nuclear com o Irã. No Canadá, a polícia identifica histórico de ocorrências envolvendo a atiradora que matou 8 pessoas em ataque à escola. Manifestantes contrários a mudanças nas leis trabalhistas entram em confronto com a polícia na Argentina. Depois da derrota alvinegra no Carioca, Botafogo busca revanche contra o Fluminense em jogo pelo Brasileirão amanhã. Oferecimento Bradesco. Ajuste seus limites do Pix para um carnaval seguro. Você sabe que no carnaval o consumo de bebida alcoólica aumenta, né? E tem muita gente preocupada com o seguinte: como evitar novos casos de contaminação por metanol? O setor de bares e restaurantes faz o que pode. Tem adotado medidas para garantir que as garrafas vazias sejam descartadas corretamente e não acabem reutilizadas com bebidas adulteradas. O caminhão chega à cooperativa de reciclagem com uma carga de garrafas usadas, recolhidas em bares, restaurantes e condomínios. O trabalho é uma parceria com a Associação Brasileira de Bebidas para garantir a coleta do material. Pelas esteiras da cooperativa passam cerca de 200 toneladas de garrafas por mês. Com a destinação correta, acaba o risco destes vasilhames serem reutilizados pelas quadrilhas de falsificadores. Vai tudo virar matéria-prima para a produção de novas garrafas que serão usadas pelas indústrias de bebidas. Nós separamos vidro branco, verde e o âmbar, que é um vermelho. E na indústria ele é derretido, triturado, derretido e vira vidro de novo. A Associação Brasileira de Bebidas tem orientado bares e restaurantes sobre a descaracterização das garrafas. Com uma caneta metálica de tungstênio, é possível riscar o vidro para deixar claro que ele já foi utilizado. O vidro fica marcado, né? Não sai, esse risco não sai. Não adianta lavar, não adianta você lixar, que você vai ter ali uma dificuldade para tentar tirar essa marca. Então, isso dificulta a vida dos falsificadores. Segundo o Ministério da Saúde, do ano passado até o dia 3 de fevereiro,
83 casos de intoxicação por metanol foram confirmados no país. 25 pessoas morreram. Esta delegada comanda as investigações de 6 casos de intoxicação, com 3 mortes em São Paulo. Os falsificadores de bebida compraram combustível de locais, postos em que o combustível já estava previamente falsificado, adulterado, com a substância metanol, e eram feitos de forma rudimentar. Num momento de maior consumo de bebidas, como no carnaval, é preciso ainda mais atenção. Falsificação de bebidas oferece, de fato, risco à saúde das pessoas e risco de morte. A origem é indispensável. A Polícia Civil de São Paulo desarticulou um esquema de tráfico de drogas que teria como destino as festas de carnaval. 3 homens foram presos e uma central de armazenamento de maconha e drogas sintéticas foi fechada. Polícia! Polícia, vai! Levanta, malandro, levanta! Foi nesta casa, em Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo, que os policiais encontraram o homem apontado como chefe da quadrilha. Senhores, vamos iniciar as buscas? O imóvel funcionava como centro de distribuição. No local, os agentes apreenderam maconha e drogas sintéticas, já fracionadas para serem vendidas. Também foram encontrados celulares e máquinas de cartão. A quadrilha utilizava adesivos com o nome de uma confeitaria para disfarçar o tráfico. Um dos mandados nós encontramos essas drogas, além de motocicletas que eram utilizadas com aquelas bags para que passasse por entregador e disfarçasse. O negócio também era feito pelas redes sociais. Os compradores tinham alto poder aquisitivo. No Itaim Paulista, zona leste da capital, mais 2 suspeitos foram presos. Durante as buscas, os policiais apreenderam R$17 mil em espécie. De acordo com a investigação, o dinheiro é resultado da venda de drogas. Segundo a polícia, o grupo já se preparava para ampliar a distribuição de entorpecentes com a chegada do carnaval, período em que o tráfico se intensifica. A suspeita é de que as drogas seriam distribuídas em diversas cidades do estado, aproveitando a movimentação das festas para expandir o esquema. Já colocada nas embalagens para ser entregue àqueles usuários já cadastrados, porque eles não entregam para qualquer pessoa, até para dificultar a identificação pela polícia. Só podia comprar alguém que já fosse indicado por um amigo já usuário. 7 brasileiros são suspeitos de integrar uma rede internacional de crimes sexuais e disseminação de vídeos de abuso contra mulheres. A Polícia Federal cumpriu 3 mandados de prisão temporária e 7 de busca e apreensão em 5 estados. Entre o material apreendido estão medicamentos usados para dopar as vítimas, preservativos e lubrificantes íntimos. Os mandados foram cumpridos em São Paulo, Ceará, Pará, Santa Catarina e Bahia. As investigações começaram no ano passado, graças a uma cooperação internacional da Polícia Federal com a rede Europol, que reuniu informações de mais de 20 países sobre a atuação de redes que difundiam e trocavam vídeos de abusos sexuais contra as mulheres. 7 brasileiros são suspeitos de participarem de crimes como estupro de vulnerável e divulgação de estupro. A PF teve acesso às mensagens trocadas por eles com outros integrantes das redes, em que discutiam o uso de medicamentos sedativos e os possíveis efeitos colaterais. Essa investigação ela busca combater um macrofenômeno da violência contra as mulheres, principalmente praticada no ambiente cibernético, as quais em situações extremas buscam a normalização da violência e até mesmo do estupro. A disputa pela guarda de um menino de apenas 6 anos se transformou num impasse diplomático, a ponto do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, ligar para o chanceler egípcio para tratar deste caso. Essa é a história de um pai que tirou o filho do Brasil sem autorização da mãe e se mudou com a criança para o Egito. Em setembro de 2022, o filho de Karen foi levado pelo pai para o Egito sem que ela soubesse. Foi quando eu chego de Londres, ele fala que vai me buscar no aeroporto e, na realidade, um dia antes, ele foge com o Adam. Pai e filho saíram do Brasil por via terrestre, pelo Paraguai. De lá, foram de avião até Madrid, na Espanha, e em seguida para o Cairo, no Egito.
Ahmed, o pai do menino, está na lista vermelha da Interpol, um alerta internacional para pessoas procuradas. O nome de Adam consta na lista de pessoas desaparecidas. Em 2023, um mandado de prisão foi expedido contra Ahmed no Brasil. É um crime do ECA, que é a subtração de menor do país sem atender aos requisitos legais. Caso ele saia de qualquer fronteira do Egito, em qualquer base de alfândega, de embaixada, ele vai separado e tem que ser levado às autoridades brasileiras. Aqui no Brasil, a guarda de Adam já era unilateral e estava com a mãe. No Egito, a justiça também decidiu sobre o caso e a sentença foi proferida em novembro do ano passado. Com a decisão, a custódia que estava com a avó paterna foi devolvida para Karen. Em janeiro deste ano, teve início a fase de execução da sentença, ou seja, o cumprimento da decisão judicial. No sábado foi cumprida a primeira busca e apreensão no Egito, mas a criança não foi encontrada. A mãe segue no Egito. O que aconteceu sábado foi lamentável. Nenhum posicionamento do oficial de justiça que estava junto. Mandaram uma psicóloga que só fala a língua deles. O Itamaraty disse numa rede social que o ministro Mauro Vieira telefonou para o chanceler egípcio para tratar do caso. O ministério espera que haja uma nova tentativa de encontrar o menino. A única coisa que eu quero é ter uma vida normal. É desumano uma mãe não ter contato com seu filho. Um ataque a tiros numa escola deixou 9 mortos no Canadá. Pelo menos 27 pessoas ficaram feridas, 2 em estado grave. A escola de ensino médio Tumbler Ridge fica numa região remota, no oeste do Canadá, a mais de 1.000 quilômetros de Vancouver, na província de Colômbia Britânica. No início da tarde, alunos e professores ouviram os primeiros disparos. As salas foram trancadas, mas a atiradora já estava dentro do prédio. Ela foi identificada como Jessie Hutzelar, de 18 anos. As autoridades revelaram que já havia um histórico de atendimentos por problemas relacionados à saúde mental. 9 pessoas morreram, incluindo a atiradora que se matou. O ataque chocou moradores da pequena cidade de 2.000 habitantes. No Canadá, o controle sobre a venda de armas é rigoroso e foi ampliado ainda mais depois de um outro ataque 4 anos atrás. Mas a região de Tumbler Ridge é uma exceção. A área é de caça e, por isso, é permitido a posse de armas de longo alcance. As autoridades ainda não sabem o que motivou o ataque. Este já é o pior atentado a uma escola no Canadá em 40 anos. No parlamento, o primeiro-ministro, Mark Carney, afirmou que o Canadá está ao lado das famílias atingidas. Houve uma salva de palmas em homenagem às vítimas. Aqui no Brasil tem criminoso cobrando taxa de empresário. O Ministério Público da Bahia e as polícias civil e militar fizeram uma ação conjunta para combater essas cobranças de taxa pelo crime organizado. E para que esse dinheiro? Para que empresas de internet pudessem atuar em áreas de Salvador. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão. A polícia encontrou R$173 mil na casa de um dos suspeitos. Segundo a investigação, o dinheiro foi arrecadado por meio de extorsão de empresas. A organização criminosa ligada ao Comando Vermelho agia de forma agressiva. O grupo ameaçava e cobrava uma espécie de pedágio para que empresas provedoras de internet pudessem operar em comunidades dominadas pela facção. A polícia também apura o envolvimento de pessoas ligadas ao setor de prestação de serviços de internet, que repassariam parte dos lucros à organização criminosa. A investigação começou depois da morte de 3 trabalhadores de uma empresa de internet em dezembro do ano passado. O crime teria sido uma retaliação à empresa que se recusou a pagar a taxa de R$10 mil imposta por traficantes. Os suspeitos estão foragidos. Agora, as emergências do clima. 2 mulheres foram arrastadas hoje por uma enxurrada durante um temporal em Montes Claros, Minas Gerais. No vídeo é possível ver as 2 mulheres e uma moto sendo levadas pela força da água. Uma delas tenta se levantar,
mas cai. 2 homens correm para ajudar. Eles seguram as mulheres enquanto um terceiro tenta resgatar a moto. Com dificuldade, eles conseguem levar as duas para a calçada. Depois do resgate, uma das mulheres falou sobre os momentos de desespero que viveu. Eu sou muito grata mesmo pela vida dos meninos que me ajudaram. Na minha cabeça, naquela hora, eu só achei assim que eu ia morrer, que a gente ia afogar e que não tinha jeito. Deixa eu te contar que tem mais alerta para chuva forte, principalmente para o Rio Grande do Sul. Lidiane Sayuri com a gente. Lid, boa noite. Explica por que tanta chuva agora. Oi, Edu. Temos aí uma frente fria potente. Os temporais com ventania podem causar alagamentos e transtornos. Boa noite a você, Cris. Boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Paraná e Santa Catarina também estão em alerta para a chegada dessa frente fria, com chuvas moderadas acompanhadas de raios e rajadas de vento. Em Brasília, o dia amanhece nublado e com garoa. O sol aparece e à tarde pancadas de chuva, máxima de 25 graus. Em São Paulo, mais um dia abafado, com 30 graus e pancadas. Em Porto Alegre, alerta de calor, com 35 graus e temporais. No centro-oeste, no norte, o calor e a umidade mantêm as nuvens carregadas. As imagens de satélite mostram muita nebulosidade espalhada por todo o país. No sudeste, o calor aumenta e tem previsão de pancadas isoladas à tarde, com raios e ventos moderados. Já no interior do nordeste, a umidade relativa do ar pode entrar em níveis de atenção durante as horas mais quentes do dia. Em Palmas, máxima de 29 graus. No Recife, faz até 31. 33 em Vitória, em Goiânia 27 e em Curitiba 32. Tempo Delivery. O Adolfo quer saber a previsão para a cidade de Passatempo, Minas Gerais. Olá, Adolfo. Nada de chuva nos próximos dias e o sol aparece entre nuvens, máximas entre 26 e 27 graus. O José Carlos é de Itiquira, Mato Grosso. Boa noite, José Carlos. Quinta-feira de sol entre nuvens e chuva rápida a qualquer hora. Máxima de 26 graus. Sexta nublada com temporal, faz até 27. Já no sábado, tempo firme. O sol aparece entre nuvens, esquenta até os 30 graus e à noite o céu fica mais limpo. A gente espera seu pedido. Nas redes sociais, use a hashtag você no JR. Edu, Cris. Obrigado, Lid. Ainda hoje a gente te mostra que trabalhadores que ganham até R$5.000 já receberam o salário de janeiro sem o desconto do imposto de renda. E a seguir você vai ver a história da mala com mais de R$400 mil que foi jogada pela janela durante uma operação da Polícia Federal. Buscas fazem parte de operação que investiga aplicações do Fundo de Previdência de Servidores do Rio de Janeiro no Banco Master. Uma cena que espantou até a polícia. Uma mala cheia de dinheiro foi jogada hoje da janela de um prédio. Foi durante uma operação que investiga aplicações do Banco Master, feitas pelo Fundo de Previdência dos Servidores do Rio de Janeiro. A Polícia Federal também apreendeu carros de luxo, celulares e documentos. O dinheiro ficou espalhado pelo pátio deste prédio em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Notas de R$100 e de R$200 também foram encontradas em um telhado. A mala com o dinheiro foi jogada de um apartamento no 30º andar, assim que a Polícia Federal chegou ao condomínio. Foram recuperados mais de R$400 mil. O endereço foi um dos alvos da terceira fase da operação, que investiga supostas irregularidades em aplicações no Banco Master feitas pelo Rio Previdência, o Fundo de Pensões e Aposentadorias de Servidores Públicos do Estado. O responsável por jogar a mala pela janela não foi preso, mas deve ser indiciado por ocultação de provas e lavagem de dinheiro. Tem ali fortes evidências de uma lavagem de capital, de uma sonegação fiscal, de um crime financeiro muito bem elaborado. Além do dinheiro, os agentes apreenderam carros de luxo, celulares e documentos. De acordo com a Polícia Federal, o objetivo das buscas em Santa Catarina foi localizar e recuperar bens, valores e objetos retirados do apartamento do principal alvo da primeira fase da operação, que aconteceu em janeiro.
O ex-presidente do Rio Previdência, Davis Marcon Antunes, foi preso na semana passada. Durante a gestão dele, o Fundo de Aposentadorias e Pensões investiu 970 milhões de reais no Banco Master, que foi liquidado no fim do ano passado. A defesa do ex-presidente do Rio Previdência não vai se pronunciar. E os senadores do grupo de trabalho que acompanha as investigações do Banco Master formalizaram hoje um pedido à Polícia Federal e ao Supremo para ter acesso às informações e aos documentos sigilosos. Hoje, inclusive, o Tribunal de Contas da União restringiu o acesso do Banco Central a documentos do caso. A Flávia Alvarenga tem as informações direto da capital federal. Oi, Flávia, boa noite. Oi, Edu, boa noite para você, boa noite para a Cris. Primeiro, os senadores estiveram na Polícia Federal com o diretor-geral Andrei Rodrigues. Depois, vieram aqui para o Supremo Tribunal Federal e se reuniram com o presidente da Corte, ministro Edson Fachin. Os senadores pediram acesso aos documentos da investigação sobre o caso Master, que estão sob sigilo. Os senadores são da Comissão de Assuntos Econômicos e fazem parte de um grupo de trabalho que acompanha todos os desdobramentos dessa investigação. E o Tribunal de Contas da União mudou o status do sigilo da investigação do TCU sobre o Banco Master. Passou de sigiloso para sigiloso com exigência de autorização específica de leitura. Na prática, isso quer dizer que o Banco Central vai ter que fazer um pedido para ter acesso aos documentos do TCU. Edu e Cris. Obrigada, Flávia. Nos Estados Unidos, Donald Trump se reuniu com o premier de Israel, Benjamin Netanyahu. O presidente americano confirmou que busca um acordo diplomático com o Irã. No primeiro compromisso oficial, ao lado do secretário de Estado, Marco Rubio, o primeiro-ministro Netanyahu assinou a adesão de Israel ao Conselho de Paz de Donald Trump. O grupo, que tem o objetivo de promover estabilidade em conflitos mundiais, foi criado para tratar do futuro da faixa de Gaza. A imprensa não teve acesso ao encontro de 3 horas entre Trump e Netanyahu. No segundo mandato, Trump já se reuniu 7 vezes com o premier israelense. 5 foram aqui na Casa Branca. No encontro de hoje, Netanyahu tentou garantir que a segurança de Israel faça parte de qualquer acordo com o Irã, especialmente no que se refere ao programa de mísseis balísticos. Trump disse que da última vez em que o Irã não firmou um acordo com os Estados Unidos, o país foi alvo de ataque. Espero que desta vez sejam mais razoáveis e responsáveis, escreveu. Na semana passada, os enviados americanos para o Oriente Médio, Steve Witkoff e Jared Kushner, participaram de conversas com iranianos em Omã para avançar em um acordo nuclear. Sobre o encontro com Netanyahu, Trump disse que a reunião foi positiva e que a relação com Israel é excelente. O encontro entre o primeiro-ministro israelense e o presidente americano tem uma preocupação comum e urgente: o Irã. O país tem programas nucleares e é visto como uma ameaça à segurança mundial. O Irã admite que enriquece material radioativo, mas garante que o programa é voltado para fins pacíficos de energia e pesquisa. Em junho do ano passado, Israel atacou alvos militares alegando que o avanço do programa poderia levar à construção de uma bomba atômica. O presidente iraniano afirmou hoje que o regime não trabalha para construir uma bomba atômica e disse estar à disposição para inspeções internacionais. Mas Masoud Pezeshkian ressaltou que o Irã não vai ceder a demandas excessivas dos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores declarou que os mísseis balísticos do país não estão em discussão. O regime iraniano comemorou hoje os 47 anos da Revolução Islâmica, que instaurou no país um governo marcado pelo confronto com Israel e os Estados Unidos e o financiamento de grupos terroristas. E olha, o Departamento de Guerra dos Estados Unidos ordenou que um segundo porta-aviões seja preparado para seguir para o Oriente Médio. De acordo com a imprensa americana, as Forças Armadas se preparam para um possível ataque ao Irã. O objetivo seria pressionar por um acordo sobre esse programa nuclear iraniano. Veja a seguir, no Brasileirão, Fluminense e Botafogo se enfrentam amanhã com transmissão da Record, R7 e Record Plus. E ainda a operação que prendeu mais de 400 suspeitos de violência contra mulheres em São Paulo.
Um dos casos foi no litoral, onde um homem espancou a ex-namorada dentro do elevador. A mulher e a filha de um procurador de justiça foram vítimas de um sequestro relâmpago no interior de São Paulo. Teve perseguição. 2 suspeitos foram presos. As imagens mostram o fim do sequestro. O carro cinza é cercado por viaturas da Polícia Militar num posto de combustíveis na cidade de Sumaré, a cerca de 120 quilômetros de São Paulo. Sem saída, o motorista para, sai com as mãos para o alto e deita no chão. Logo depois, o segundo criminoso é retirado do banco traseiro e imobilizado. Na sequência, as 2 vítimas deixam o veículo. Muito medo, uma sensação de impotência, né? Você está nas mãos deles, literalmente. Mãe e filha voltavam para casa após uma consulta médica, quando foram fechadas por outro carro numa rodovia em Valinhos, também no interior paulista. 2 criminosos armados entraram no veículo das vítimas. Um deles assumiu a direção e o outro exigia transferências bancárias. Eles ameaçaram várias vezes, o tempo todo falando em dinheiro, cartão. A conversa era 50 mil. Uma testemunha presenciou a abordagem e chamou a polícia. Eles falaram que eles iam fazer o máximo possível até conseguir um local mais apropriado para abandonar o veículo e as vítimas. 2 suspeitos foram presos e 2 armas apreendidas. Um terceiro homem, que dirigia um carro de apoio, conseguiu fugir. Segundo a polícia, as vítimas são a esposa e a filha de um procurador de justiça do estado de São Paulo. A investigação aponta que o crime não teve relação com o cargo do procurador e que a abordagem da quadrilha foi aleatória. Foi feita a prisão em flagrante, foi pedida preventiva, talvez eles fiquem presos. Mas a ideia é tentar localizar esse terceiro indivíduo que se evadiu. Uma sensação de alívio e de gratidão a Deus por estar bem ali. A gente ficava imaginando o tempo todo o que poderia acontecer, né? Os trabalhadores que ganham até R$5 mil já receberam o salário de janeiro sem o desconto do imposto de renda. A isenção para essa faixa salarial vai injetar mais dinheiro na economia e dar mais folga ao orçamento das famílias. Fabiana trabalha como assistente administrativa e recebe R$5 mil por mês. Até o ano passado, uma parte era descontada pelo imposto de renda. O alívio no bolso vai ser significativo. Pesava porque quase R$400 faz a diferença. Foi ótimo porque me possibilitou, por exemplo, a guardar um pouco mais. Pude aumentar a atividade física, me matricular numa academia. Agora, quem ganha até R$5 mil por mês fica isento do imposto. Até R$ 7.350 passa a pagar menos. Acima dessa faixa, a cobrança continua a mesma. Quem tem carteira assinada e ganha R$ 3.500 por mês deve economizar cerca de R$ 500 ao ano. Quem recebe até R$5 mil vai chegar a dezembro com R$ 4.100 a mais no orçamento. Para quem recebe R$ 7 mil, o impacto será menor. Essa mudança significa um alívio, né, no orçamento familiar, porque ela aumenta a renda desses trabalhadores, né, e com isso aumenta o poder de compra. Trabalhadores de serviços domésticos, comércio, bares e restaurantes estão entre os mais impactados. Com essa faixa de renda, o que ele ganha, ele tem uma propensão muito grande a gastar. Ele consome e isso cria um círculo virtuoso na economia. Agora eu chamo a sua atenção para esse número. Pelo menos 430 condenados por violência contra a mulher foram presos hoje no estado de São Paulo. A operação foi coordenada pela Delegacia de Defesa da Mulher. No litoral paulista, também está detido o homem que agrediu a ex-namorada no elevador. Uma câmera de segurança registrou esse espancamento. Dentro do elevador, o homem puxa o cabelo da vítima. Depois enforca a ex-namorada com um golpe conhecido como mata-leão. Após as agressões, ele deixa o elevador com o celular da mulher.
O caso aconteceu em São Vicente, no litoral de São Paulo. Jonas de Oliveira, de 32 anos, foi preso nesta madrugada ao procurar novamente a ex-namorada para ameaçá-la de morte. Nós já estávamos nas adjacências da residência dele. No momento que ele mandou mensagem para a vítima, ele descumpriu medida protetiva, entrou em estado flagrancial e nós o prendemos por conta desse delito, descumprimento de medida protetiva. A medida protetiva tinha sido concedida em dezembro do ano passado, depois de outro caso de violência. Apesar da medida protetiva, a vítima decidiu vir até o apartamento do acusado junto com ele para buscar pertences dela que tinham ficado aqui. Na entrada do condomínio, as agressões começaram, com puxões de cabelo e beliscões. Quando ela chegou lá no apartamento, viu uma faca em cima da mesa. Muito assustada, ela fugiu. Foi quando as agressões, o espancamento, aconteceram nesse elevador. Ela conseguiu escapar e pedir ajuda para uma vizinha. No imóvel do suspeito, a polícia encontrou dinheiro, celulares e máquinas de cartão. Por isso, ele também está sendo investigado por estelionato. Ele admitiu que abre contas bancárias em nome de laranjas, geralmente morador de rua, e que cada morador de rua ele consegue abrir em cerca de 10 contas, e essas contas, os outros criminosos mandam dinheiro para pulverizar e ele saca esse dinheiro e fica com 20% de tudo. A defesa de Jonas não foi localizada. Hoje, a Polícia Civil cumpriu mais de 1.000 mandados judiciais contra agressores de mulheres no estado de São Paulo. Pelo menos 430 foram presos. O cumprimento de um mandado desse certamente evita a morte de uma mulher, para que nenhum condenado ou autor de feminicídio ou de qualquer crime de violência doméstica permaneça impune. É isso mesmo. E olha o que aconteceu nas últimas 24 horas. Foram apreendidas quase 6 toneladas de drogas só na região norte do país. A maior parte era de skunk, uma variação mais potente da maconha. Mais de 1 tonelada de skunk estava escondida em um fundo falso do caminhão que saiu de Manaus e tinha como destino a cidade de Salvador. A droga possui grande efeito alucinógeno. A abordagem aconteceu na rodovia BR-010, que liga Belém a Brasília, uma das principais vias de transporte de droga do Brasil. Em virtude de pouca carga para a grande capacidade do caminhão, levantou uma suspeita. O motorista do caminhão foi levado para a delegacia e pode responder pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, essa apreensão de skunk se aproxima de toda a quantidade encontrada desse tipo de droga no ano passado. A região norte é um dos principais pontos de entrada de drogas do país. A gente tem uma grande faixa de extensão de rios que se diversificam por diversas cidades, tem diversos pontos de apoio, torna bastante rentoso e facilitado este tráfico por essa modalidade. Ontem à noite, uma operação conjunta da Polícia Civil do Amazonas e da Polícia Nacional do Peru apreendeu mais de 4 toneladas de drogas, além de 10 armas em barcos no Rio Solimões. A polícia foi recebida a tiros pelos criminosos. A maior parte do carregamento também era de skunk. O destino seria Manaus. Os suspeitos fugiram. E subiu para 7 o número de alunos que passaram mal numa aula de natação numa academia da Zona Leste, aqui de São Paulo. Você acompanha esse caso em detalhes aqui no JR. Hoje, os donos do estabelecimento prestaram depoimento. O delegado pediu a prisão deles e os indiciou por homicídio. Os 3 sócios chegaram à delegacia pouco depois das 5 horas da tarde com o advogado. Ontem, o manobrista também responsável pela manutenção da piscina foi ouvido. Severino José da Silva, de 43 anos, afirmou que apenas seguia ordens. Segundo ele, na manhã de sábado foi orientado a aplicar 6 medidas de cloro na piscina. Ele fez a mistura e deixou o balde com cloro perto da borda da piscina. 10 minutos depois, os alunos começaram a passar mal. Até agora, a polícia foi notificada de 7 vítimas, uma delas fatal. Juliana Baceto, de 27 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. 4 pessoas seguem internadas, entre elas Vinícius, marido de Juliana. O piloto de avião preso, suspeito de exploração sexual infantil, foi demitido pela companhia aérea, que afirmou que não tolera ações e atos que desrespeitem valores, ética e o código de conduta da empresa. Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, teve a prisão mantida depois de audiência de custódia.
A forte chuva que alagou ruas em Atibaia, no interior de São Paulo, causou muitos estragos. O nível do rio subiu nesta quarta e deixou bairros inteiros em estado de alerta. Moradores tiveram que ser resgatados de barco. Em menos de 2 horas, foram quase 100 milímetros de chuva. O Ministério da Educação revogou o edital que criaria até 95 novos cursos de medicina por instituições privadas de ensino superior. O chamamento foi lançado em 2023. De lá para cá, o cronograma tinha sido adiado várias vezes. Segundo o MEC, a decisão pela suspensão tem caráter técnico. Em Brasília, o governador de São Paulo se reuniu hoje com os ministros do Supremo Tribunal Federal para tratar da dívida do Estado com a União. Tarcísio de Freitas passou toda a tarde no Supremo. Ao sair do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, disse apenas que a reunião foi positiva, sem revelar o teor da conversa. Logo depois, o governador se reuniu individualmente com os ministros Dias Toffoli, Cristiano Zanin e, por último, com Gilmar Mendes. Os encontros foram realizados no momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenta a prisão domiciliar. Mas o tema não foi tratado nas reuniões, segundo fontes ligadas ao governador. A agenda no Supremo teria ficado restrita ao julgamento da ação sobre a adesão do Estado ao programa de renegociação de dívidas. São Paulo deve 280 bilhões de reais para a União. Nos encontros, Tarcísio defendeu a manutenção da liminar do ministro André Mendonça, que autorizou a adesão de São Paulo ao programa de renegociação de dívidas. O Estado tem a maior dívida do país e quer participar do Propag, programa que permite pagamento em 30 anos, com taxas reduzidas, entre 2% e 4% ao ano. Atualmente, os valores são reajustados em 4%, mais a inflação, ou pela taxa básica de juros, hoje em 15% ao ano. Na decisão, o ministro André Mendonça confirmou a adesão de São Paulo ao programa, mesmo sem o aval da Secretaria do Tesouro Nacional, e proibiu que o Estado fosse incluído no cadastro de inadimplentes. O caso vai ser analisado pelo plenário virtual do STF a partir de sexta-feira. O Tribunal de Justiça de São Paulo recorreu da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que suspendeu o pagamento de verbas indenizatórias que não estejam previstas em lei e que pode fazer com que servidores recebam acima do teto do funcionalismo. Para o TJ paulista, o STF deveria dar prazo razoável ao Congresso para que ele legislasse sobre o tema antes da suspensão. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse hoje que o Senado vai encontrar maneiras de proteger os agricultores brasileiros depois que a União Europeia anunciou restrições aos produtos do Mercosul. Alckmin e os senadores Tereza Cristina, do PP, e Nelsinho Trade, do PSD, se reuniram para discutir as salvaguardas aprovadas ontem no Parlamento Europeu. A nova cláusula de proteção permite que a Europa aumente tarifas ou suspenda importações, caso o preço do produto importado do Mercosul seja 5% menor que o de produtos locais. Queria tranquilizar que todos, o Senado criou um importante grupo de trabalho para a gente poder aprimorar todas as salvaguardas. Importante destacar os benefícios do acordo. Nós estamos falando, União Europeia, 27 países, dos mais ricos do mundo. Alckmin também afirmou que o governo espera que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia seja aprovado na Câmara ainda neste mês. A Justiça da Itália adiou para amanhã a audiência sobre o pedido de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli. A sessão começou hoje em Roma e deve ser concluída nesta quinta-feira. Zambelli fugiu para a Itália em junho do ano passado, depois de ser sentenciada a 15 anos de prisão em 2 condenações pelo Supremo Tribunal Federal. Ela tem cidadania italiana, está presa em Roma e quer ser julgada pela Justiça da Itália. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos prestou depoimento hoje no Congresso americano sobre o caso Epstein. Pam Bondi defendeu a atuação do governo diante dos 3 milhões de documentos divulgados. Logo no início da audiência, a Procuradora-Geral dos Estados Unidos expressou solidariedade às vítimas de abusos de Jeffrey Epstein, a quem ela chamou de monstro. O que se viu depois na Comissão Judiciária da Câmara
Foram 5 horas de embates acalorados entre a representante do governo Trump e parlamentares. Uma deputada democrata pediu a Pam Bondi que se desculpasse com as vítimas presentes, porque o Departamento de Justiça divulgou informações pessoais. A procuradora classificou o pedido como um teatro e questionou o motivo de a mesma pergunta não ter sido feita ao ex-presidente Joe Biden. Pam Bondi acusou os congressistas democratas de realizarem um ataque coordenado contra o governo de Donald Trump. Ela ainda defendeu que a pasta teve apenas 30 dias para organizar 3 milhões de documentos e que a baixa taxa de erros foi corrigida rapidamente. No Reino Unido, a crise do governo ganha novos desdobramentos. A imprensa britânica revelou que o ex-príncipe Andrew compartilhou documentos confidenciais com Jeffrey Epstein sobre oportunidades de investimentos em ouro e urânio no Afeganistão. A realeza apoia as investigações sobre o caso. Andrew sempre negou qualquer irregularidade na conhecida relação com o abusador sexual morto em 2019. Um jovem morreu em meio a uma série de protestos pelo atraso no pagamento de auxílios estudantis em Dakar, capital do Senegal. Um prédio da maior universidade do país foi incendiado. As imagens mostram o momento em que o fogo atingiu um dos alojamentos do 4º andar. Para escapar das chamas, alguns estudantes se penduraram na janela e caíram. Autoridades investigam as causas da morte da vítima. Estudantes afirmam que o jovem, que cursava odontologia, foi agredido pela polícia e sofreu traumatismo craniano. Na Argentina, uma manifestação contra mudanças na lei trabalhista terminou em confronto com a polícia. Manifestantes arremessaram objetos contra os policiais, que usaram bombas de gás lacrimogênio e jatos d'água para dispersar a multidão. O protesto reuniu milhares de trabalhadores em frente ao Congresso em Buenos Aires contra uma nova reforma trabalhista que está em debate no Senado. A reforma pretende reduzir indenizações por demissão, mudar o pagamento de horas extras e limitar o financiamento sindical. Pelo menos 31 pessoas morreram depois da passagem de um ciclone em Madagascar. Os ventos de até 250 km por hora destelharam casas, derrubaram árvores e causaram desabamentos. A tempestade destruiu quase 75% da infraestrutura da segunda maior cidade do país. Além dos mortos, outras 4 pessoas estão desaparecidas e 36 ficaram feridas. A previsão é de que, a partir de amanhã, o ciclone siga com menos força para a costa leste da África, mas pode retornar a Madagascar na semana que vem. A Agência de Aviação dos Estados Unidos liberou os voos em um aeroporto na fronteira com o México, que foi fechado por questões de segurança. De acordo com a imprensa americana, essa suspensão de 10 dias aconteceu depois de uma operação do Pentágono contra cartéis de drogas mexicanos. Drones lançados do México teriam violado o espaço aéreo dos Estados Unidos. O exército americano usou armas anti-drone para desativar os equipamentos que sobrevoavam o aeroporto de El Paso. A agência declarou que não há mais ameaça à aviação comercial. De volta ao Brasil, o Ministério Público do Distrito Federal denunciou hoje o piloto Pedro Turra, de 19 anos, por homicídio qualificado e por motivo fútil. Ele foi preso depois da morte de Rodrigo Castanheira, de 16 anos. O adolescente ficou 16 dias internado com traumatismo craniano e morreu no último sábado. E olha, foi enterrado hoje o corpo da estudante de psicologia encontrada morta em Juatuba, Minas Gerais. A polícia já identificou o principal suspeito do crime. Segundo as investigações, ele teria confessado o assassinato para um parente. Amigos e familiares se reuniram para se despedir de Vanessa Lara de Oliveira, de 23 anos. A estudante de psicologia desapareceu na tarde de segunda-feira, depois de sair do estágio na cidade de Juatuba, no centro-oeste de Minas Gerais. Essas imagens mostram Vanessa caminhando em direção ao ponto de ônibus. Depois disso, a jovem não foi mais vista. O corpo de Vanessa foi encontrado no dia seguinte, em uma área de mata. Próximo ao corpo da vítima, identificamos materiais como notebook, celular. As imagens das câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar o suspeito. Ele tem 43 anos, é morador da região e já foi preso por furto, tráfico de drogas e estupro. Desde dezembro, cumpria prisão domiciliar. Hoje, a justiça determinou que ele volte para o presídio.
Ele teria confessado para um cunhado dele, que realmente praticou o crime, e após essa confissão, ele saiu aqui da cidade, foi embora. O suspeito está foragido. Exames no corpo da vítima já confirmaram que houve crime sexual. A polícia aguarda os resultados da perícia para confirmar se o suspeito foi mesmo o autor do crime. Nós temos também um material, um short dele, que havia vestígios de sangue, então vai ser feita essa comparação, né? O prazo para a conclusão dos laudos são 30 dias. Vamos falar agora sobre o Código de Conduta, criado pela ministra Carmen Lúcia para o TSE e juízes eleitorais. Ele deve embasar a proposta que vai ser apresentada agora ao Supremo Tribunal Federal. A adoção de normas claras de conduta é apoiada por parte do Judiciário, mas enfrenta resistência de alas da magistratura. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral anunciou ontem à noite as recomendações que devem ser adotadas nos tribunais eleitorais em todo o Brasil. Para ministros do TSE e até do Supremo Tribunal Federal, a iniciativa já é um esboço do que Carmen Lúcia deve apresentar como relatora do Código de Ética do STF. Entre as recomendações estão a divulgação da agenda de audiências com partes, advogados e candidatos, a orientação para que os juízes evitem participar de eventos públicos ou privados com candidatos, representantes ou pessoas envolvidas na campanha eleitoral, a proibição de manifestações dos juízes e desembargadores sobre os processos em andamento na Justiça Eleitoral. Os magistrados também não podem publicar preferências políticas nas redes sociais, nem receber ofertas, presentes ou favores que possam colocar em dúvida a imparcialidade do Poder Judiciário. O Código de Conduta recebeu elogios de presidentes de tribunais regionais eleitorais, mas também gerou reclamações de juízes e até de ministros do próprio TSE. Uma das críticas levantadas por grupos de magistrados é que a ministra Carmen Lúcia não levou o tema para uma discussão mais ampla com os colegas de TSE ou integrantes de outros tribunais. Carmen Lúcia defende que as recomendações vão contribuir para uniformizar as condutas dos juízes e reforçar a credibilidade institucional do TSE. Mas o ponto que mais desagrada é a proibição de participar de eventos que possam gerar conflito de interesse. É um tema delicado que enfrenta a resistência para a criação do Código de Ética no Supremo Tribunal Federal. Apesar das insatisfações, o presidente da Corte, Edson Fachin, espera receber o relatório de Carmen Lúcia até março. A ideia é debater as propostas com os outros ministros antes do fim do semestre. As resistências no STF não diminuíram e parte dos ministros insiste que qualquer discussão sobre normas de conduta deveria ficar para depois das eleições. O presidente Lula anunciou hoje um plano de modernização de aeroportos. Serão investidos inicialmente mais de 5 bilhões de reais. 11 aeroportos foram escolhidos para serem ampliados e modernizados. Eles estão nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará e Minas Gerais. O aeroporto de Congonhas vai receber mais recursos, 2 bilhões e 600 milhões de reais. As obras devem durar até 2028 e a estimativa é que sejam gerados quase 3 mil empregos diretos e indiretos. Congonhas, o segundo aeroporto mais movimentado do país, vai dobrar o tamanho do terminal de passageiros, chegando a 135 mil metros quadrados. O pátio de aeronaves, as pontes de embarque e a área comercial também vão ser expandidos. O anúncio foi feito em uma cerimônia no Palácio do Planalto. E agora, com esse investimento de mais de 2,5 bilhões de reais no aeroporto de Congonhas, a gente possa ter efetivamente um aeroporto de excelência. Isso será muito estratégico para a aviação do estado de São Paulo. Os recursos serão oferecidos por meio de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Então, nós estamos perfazendo aqui 5 bilhões e 700. É uma operação, como foi bem apresentada, que vai beneficiar 29 milhões de passageiros hoje. Desses, há uma grande concentração em Congonhas. O total pode passar de 9 bilhões de reais nos próximos anos. O objetivo é ampliar a capacidade, principalmente nas regiões fora dos grandes centros, e chegar a 40 milhões de passageiros por ano nos aeroportos que vão receber os novos investimentos. Durante o evento, uma marca escura na cabeça do presidente chamou a atenção. Lula fez uma cauterização no último domingo em São Paulo para retirar uma queratose, um acúmulo de pele no couro cabeludo.
Amanhã, a Record, o R7 e o Record Plus vão transmitir um super clássico. Fluminense e Botafogo pela terceira rodada do Brasileirão, a partir das 7 da noite. Bom, o Fluminense vai entrar em campo com aquela invencibilidade de 14 jogos e é no Maraca. Paulo Matotti com a gente, boa noite. Nada como um clássico para esquentar uma quinta-feira, né? Verdade. Boa noite para vocês, boa noite para você. Clássico é sempre bom, né? A terceira rodada do Brasileirão já começou com muitos gols. No interior de São Paulo, o Mirassol vai empatando com o Cruzeiro em 2-2. Em Santa Catarina, a Chapecoense está perdendo para o Coritiba por 3-2. No fim do primeiro tempo, o Coritiba marcou com Breno Lopes, quase da marca do pênalti. A Chapecoense empatou na sequência com Walter Clark, que só empurrou para o gol, 1-1. No segundo tempo, o Coritiba fez 2 gols em 2 minutos e abriu 3-1 no placar. A Chapecoense diminuiu com o Eduardo Doma de cabeça e empatou com o Rubens. 3-3, a partida está no final do segundo tempo. Em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Remo estão empatando em 1-1. O jogo está no intervalo. E amanhã é dia de Brasileirão aqui na Record. O clássico Fluminense e Botafogo começa a partir das 7 da noite. E a cobertura completa você também acompanha no R7 e no Record Plus. Estarei por lá, Cris, Edu. Estaremos todos por aqui acompanhando e torcendo. Obrigado, viu? Então, deixa eu reforçar o convite. Por causa do futebol, nosso encontro amanhã é mais cedo, 6h15 da noite. As reportagens de hoje você acompanha no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. À 00:30 tem mais JR. A programação da Record também está ao vivo e de graça no Record Plus. Você fica agora com a novela Mãe e logo depois de Reis tem Chamas do Destino. Não perca! Ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.